E aí galera, tudo bem com vocês? Como os mutantes estão muito em alta por conta da série na Disney Plus e o filme novo do Deadpool chegando, não tem como a gente não falar sobre um mutante. E hoje eu vou contar pra vocês a origem e a história do grande Cable, o Nathan Christopher Charles Summers. E a propósito, se vocês quiserem que eu contem a origem de algum outro personagem dos X-Men ou de alguma outra equipe da Marvel ou até da DC, deixa nos comentários qual o personagem que você quer que eu faça um vídeo sobre ele, tá bem? E também eu queria pedir para vocês uma meta de like nesse vídeo. Como esse tipo de conteúdo dá muito trabalho para fazer, se vocês deixarem um like eu vou ficar muito agradecido e talvez o vídeo seja enviado para mais pessoas. Então a meta desse vídeo é 10 likes, tá bom? Bom, vamos começar pela origem, até porque o destino do Nathan Christopher Charles Summers já estava planejado antes mesmo dos seus pais sequer terem se conhecido. O geneticista, o Senhor Sinistro, descobriu que uma união entre os X-Men Scott Summers, que é o Ciclope, e a Jean Grey, ia produzir um poderoso mutante geneticamente superior, e o Sinistro esperava poder controlar esse tal mutante e usar ele para poder derrotar o adversário imortal Apocalipse. E nessa época, a forma e consciência da Jean Grey foi substituída pela entidade cósmica Força Fênix, enquanto ela era curada de um envenenamento por radiação em um casulo no fundo da Baía da Jamaica. O Sinistro criou um clone da Jean e chamou de Madeline Prior. O plano do Sinistro era produzir a criança, e ele precisava da união da Madeline e do Scott. O Sinistro considerou o clone dele uma falha, até que uma faísca da Força Fênix concedeu a Madeline uma força de vida e algumas das memórias da Jean Grey. E o Sinistro então criou um passado falso para ela e arranjou para que ela se encontrasse com o Scott. Quando eles se encontraram, o Scott se sentiu imediatamente atraído pela Madeline, já que ela se parecia muito com o verdadeiro amor dele, a Jean. E eles rapidamente se casaram e a Madeline mais tarde ficou grávida e teve um filho, a quem ela chamou de Nathan Christopher Charles Summers. Nathan, de uma sugestão plantada pelo Senhor Sinistro na Madeline, Christopher a partir do pai do Scott e Charles a partir da figura paterna do Scott. E na infância do Cable, a meia-irmã adolescente de uma realidade alternativa do bebê Nathan, a Rachel Summers, criou um elo psíquico com ele, prometendo proteger ele e sempre estar ali por ele. Após perder a liderança dos X-Men, o Scott se aposentou da equipe e juntos ele e a Madeline cuidaram da criança em Anchorage, no Alasca. Ao longo do tempo, o casamento do Scott e a Madeline começou a ter problemas. A Madeline se ressentia do fato do Scott raramente estar em casa. Ele continuava a sentir falta da Jean. Tudo piorou quando a Jean foi descoberta viva. O Scott deixou o pequeno Nathan e a Madeline para se reunir com a Jean e os outros membros fundadores dos X-Men em Nova York para formar um novo time chamado X-Factor. Ouvindo sobre o retorno da Jean, o Senhor Sinistro enviou seus carrascos para poder capturar o Nathan e matar a Madeline antes que ela pudesse ser exposta como um clone. E a Madeline sobreviveu e foi até os X-Men para receber ajuda, enquanto o Sinistro levou o Nathan para o seu laboratório secreto escondido sobre o lar estadual para crianças abandonadas, o orfanato em Nebraska, onde o pai do Nathan havia morado quando criança. E lá o Sinistro realizou experiências com o Nathan, e o Sinistro foi minucioso e apagou todos os registros do Nathan e da Madeline da existência. E quando o Scott retornou mais tarde ao Alasca para se reconciliar com a sua família, não havia nenhum vestígio deles, exceto por um brinquedo do bebê que ele encontrou deixado para trás. O Scott acreditava que a Madeline havia se afastado com o bebê. Enquanto ficava com os X-Men, a Madeline descobriu a razão por que o Scott havia abandonado e lentamente começou a perder o controle para o lado sombrio da sua personagem. A Madeline concordou em ajudar os demônios a criar uma ligação entre a dimensão infestada de demônios, o Limbo, e a Terra, em troca do bebê Nathan. A Madeline tornou-se ciente dos seus poderes e começou a se chamar de Rainha dos Doentes. E a mutante precognitiva, Tina, direcionou Scott e a Jean para o laboratório do Sinistro, onde encontraram o Nathan e outras crianças em pods de incubação. Ao tentar salvar o Nathan, o Scott e a Jean lutaram com a babá e o fabricante de órfãos, os quais estavam tentando sequestrar as crianças mutantes para protegê-las. De alguma forma, a ligação telepática entre o Nathan e a Jean foi aberta e os demônios conseguiram escapar com o Nathan e outras 9 crianças, que foram teletransportadas para Times Square. E Nazrith, usando os bebês como os pontos de um pentagrama invertido, tentou manter um portal aberto, mas o portal foi fechado pelos esforços combinados dos exterminadores e os novos mutantes. Quando o pai dele chegou para resgatar o Nathan, ele foi levado de volta para sua mãe
no orfanato. O Senhor Sinistro havia então revelado as verdadeiras origens da Madeline para ela, culpando o Scott e a Jean pelas misérias em sua vida. Ela pretendia usar o Nathan e outros 9 bebês mutantes no topo do Empire State Building como um sacrifício em uma tentativa de reabrir um portal. Após a derrota de Nazareth, a rainha dos duendes trancou a si mesma, o Nathan e a Jean dentro de uma barreira psíquica. Madeline se matou e prendeu a Jean em um vínculo mental, esperando que isso a levasse junto com ela. Mas a Jean reintegrou as partes da sua força vital que havia ido da Força Fênix para Madeline, e ao fazer isso a Jean recebeu as memórias da Madeline, incluindo as memórias de ter cuidado do jovem Nathan. Nathan foi levado para a nave celestial consciente da X-Factor, onde ele ficou com o Scott e a Jean, e o Scott decidiu levar o Nathan com ele em suas missões, e os poderes mutantes do Nathan começaram a se manifestar, podendo formar uma bolha telecinética protetora em torno de si mesmo. Enquanto isso, o misterioso Cable assumiu o comando dos novos mutantes sem que o Scott e a Jean soubessem que o Cable era na verdade o Nathan, adulto que voltou de um futuro distante, paradoxalmente, para viver naquele tempo como uma criança e um adulto ao mesmo tempo. Então, para vocês que não entenderam muito bem, nesse mesmo tempo tinha tanto o Nathan bebê quanto o Nathan Cable. Depois de um tempo, os Cavaleiros da Tempestade sequestraram o Nathan e levaram ele para a base do Apocalipse na área azul da Lua. Antes do Nathan poder ser resgatado pela X-Factor, o Apocalipse infectou ele com um vírus tecno-orgânico que estava espalhando rapidamente metal líquido e aço orgânico através do seu corpo, e se não fosse interrompido, o mataria. A nave celestial criou um campo eletromagnético de proteção e se fundiu com as peças elétricas do Nathan para manter ele vivo. E uma visitante de 2000 anos no futuro, a irmã Eskine, do clã Eskine, apareceu para o Ciclope. Ela havia sacrificado seu corpo físico para se tornar energia e alegou que o Nathan iria se tornar um salvador em seu tempo. A irmã Eskine prometeu que o clã iria curá-lo do vírus no futuro. Ele seria incapaz de fazer outra viagem no tempo, prendendo Nathan, no caso, lá no futuro. O Ciclope escolheu salvar a vida do filho dele e entregou o filho dele para que ele fosse com a Eskine, acreditando que nunca mais eles iriam conseguir ver o Nathan de novo. E quando ele chegou nessa terra futura governada pelo Apocalipse e o seu exército cananeu, o Nathan foi entregado para a mãe Eskine, uma versão deslocada no tempo da irmã dele, a Rachel Summers. E o clã Eskine idolatrou o Nathan como se ele fosse profetizar o Dayspring e Eskine Son, ou filho de Eskine. E a mãe Eskine colocou o Nathan em um berço de incubação para preservar a vida dele, mas o vírus havia progredido muito longe. A única coisa que mantinha a criança viva era a fusão com a nave. Temendo que o Nathan não iria sobreviver, a mãe Eskine clonou ele. Apesar das suas avaliações originais, os Eskine descobriram que a criança original iria sobreviver apesar de tudo. Mas então os cananeus atacaram a base dos Eskine. O Nathan foi removido com segurança antes deles quase matarem a mãe Eskine e começar o massacre do clã Eskine. O próprio Apocalipse raptou a criança clonada, a quem ele acreditava que era o Nathan Summers original, que ele havia infectado séculos atrás. O Apocalipse cuidou da criança e o chamou de Flito, planejando usar ele como um receptáculo da próxima vez que o Apocalipse necessitasse de um novo corpo hospedeiro. Gravemente ferida, a mãe Eskine trouxe o Scott e a Jean para o futuro para eles poderem proteger o Nathan. E como os seus próprios corpos não poderiam sobreviver à viagem no tempo, a Jean e o Scott habitaram novos corpos clonados a partir dos seus descendentes. Muito tempo havia passado desde que eles tinham visto o Nathan pela última vez, como uma criança. Nesse momento em suas vidas eles estavam casados e haviam descoberto já que o Cable era o Nathan do futuro e começaram a consertar o seu relacionamento com ele. Para vocês entenderem, como a mãe Eskine estava muito ferida, ela trouxe o Scott e a Jean para o futuro para poderem proteger o Nathan. E nesse ponto da história, eles já tinham descoberto lá atrás que o Cable, que lutava ao lado deles, era o Nathan do futuro. O prelado de Apocalipse, Tivire, capturou o verdadeiro Nathan. O Scott, a Jean e a mãe Eskine conseguiram catar o Nathan, mas Tivire feriu gravemente a mãe Eskine, deixando-a em coma. Sob os disfarces de Reed e Slim Dayspring, a Jean e o Scott cuidaram do Nathan juntos, enquanto a Rachel estava em coma, mantida viva por máquinas. E a Jean e o Ciclope nunca contaram pro Nathan a verdadeira origem deles e a verdadeira origem dele. Nunca se hospedavam no mesmo lugar por muito tempo. Eles começaram a treinar o Nathan na esperança de que ele se tornaria o Cable, eventualmente cumprisse o destino dele, derrotando o Apocalipse
e o vírus tecnológico já havia se espalhado para o lado esquerdo do corpo do Nathan, dando a ele uma aparência cibernética. Reed ensinou o Nathan a usar suas habilidades telecinéticas para poder conter os efeitos do vírus e para mascarar a presença telepaticamente dele. E aos 8 anos de idade, o Nathan conheceu o conflito durante uma incursão do clã da rebelião na cidadela do Apocalipse, em Crest Coast. Surpreso com a sua semelhança, foi derrotado, obviamente, pelo Nathan. A irmã Rachel telepaticamente falou com o Nathan do seu coma e ajudou ele a destruir o vírus criado pelo Apocalipse. E após anos inativos, o vírus tecno-orgânico do Nathan de repente começou a se intensificar e ele entrou em coma. Com a sua condição sendo considerada terminal, Slim vigiou o Nathan dia e noite. Mãe Askin apareceu como uma jovem Rachel Summers, apresentou para o Nathan telepaticamente. A Rachel explicou para ele que ele era potencialmente o mais poderoso mutante que já existiu e que se ele sacrificasse o uso máximo da sua telecinese diariamente, ele poderia conter o vírus. E depois de um tempo, quando o Apocalipse estava pronto para fazer do conflito o seu novo hospedeiro, Reed, Slim e o Nathan estavam lá para poder deter o Apocalipse. O Apocalipse viu através dos seus corpos físicos e os reconheceu como seus antigos adversários, o Cable, a Jean Grey e o Ciclope. Depois do Nathan, Reed e Slim atacarem o Apocalipse, Tivari, estando desiludido, traiu o mestre dele, traindo ele, e o Slim ordenou que o Nathan interrompesse quaisquer ligações telepáticas entre o Apocalipse e o conflito, aparentemente matando o Apocalipse naquele momento. A mãe Askin começou a morrer e a Reed desapareceu e o Slim percebeu que ele também seria enviado de volta para o seu tempo e seria forçado a abandonar o seu filho mais uma vez. Além de dizer tantas coisas, ele só pôde prometer uma coisa para o Nathan, que ele nunca estaria sozinho. Tivari levou o conflito aos seus cuidados e alertou o Nathan que os seguidores do Apocalipse iriam procurar por ele. E o Nathan partiu sozinho para poder restaurar o sonho que o Apocalipse tentou destruir. E essa, galera, é basicamente a origem do Cable, pra vocês verem como tem. É até um pouco difícil de entender. E como eu falei pra vocês, galera, se vocês puderem ajudar a gente com essa metinha de likes aí no vídeo, eu vou ficar felizão. Se o vídeo tiver 10 likes, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Então deixa o like nesse vídeo. Se você quiser um vídeo sobre a origem de algum outro personagem dos quadrinhos, tanto da Marvel quanto da DC, de qualquer equipe aí de super-heróis, é só deixar nos comentários que eu trago pra vocês, tá bom, galera?